para a gente agora ir para a pauta internacional, porque um ponto muito importante, pessoal, para qualquer governo são as relações exteriores. A gente estava falando aqui da COP27, do porquê que essa viagem é tão estratégica, vários parlamentares querem estar lá. Nós vamos conversar agora por videochamada com a embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, representante da Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros, a ADB. Embaixadora, uma ótima tarde, obrigada. Obrigada, Larissa. Um prazer enorme estar com você e com o Igor, que estava aí escondidinho também. Um prazer. ainda. O prazer é todo nosso, embaixadora. O Igor está aqui, também vai fazer as perguntas. E eu vou começar perguntando para a senhora como que a diplomacia viu a eleição de Lula. Qual que é o maior desafio do próximo governo na área internacional? Nós temos vários desafios. Eu acho que a diplomacia viu com grande serenidade, evidentemente, porque as eleições transcorreram, sobretudo, com muita tranquilidade, com muita calma, apesar de um ou outro evento isolado, no geral, de qualquer maneira, foi tranquilo. E isso mandou uma mensagem de maturidade da democracia, de seriedade do país. Isso era muito importante nessa fase atual, que nós pudéssemos passar esta imagem, essa impressão de seriedade, de maturidade. Então, acho que isso para nós foi essencial. Isso era, sobretudo, a coisa mais importante. Os desafios são vários. O mundo está em perpétua mudança, então é muito difícil você pegar e assinalar um ou outro desafio. Nós estamos com vários, digamos, no cardápio, entende? O primeiro vocês estavam mencionando agora, que era, digamos, meio ambiente, que é a grande pauta quando se fala de Brasil, evidentemente. Então, o resultado disso é um dos... Nós temos que ver como é que vai se posicionar o governo, como é que eles vão fazer essa transição dentro desta pauta, que também é um outro desafio. Quer dizer, porque você não chega e muda de repente a coisa toda. Você tem que levar paulatinamente, tem que se informar do que está acontecendo. Felizmente, nós temos a perenidade, digamos, da assessoria do Itamaraty, que tem funcionários lá, porque não é necessariamente um ministro ou o secretário-geral, mas os chefes de departamento que estão totalmente enfronhados na matéria e podem, sem qualquer hesitação, dar continuidade, informar, passar as informações necessárias para que as decisões que eles queiram tomar, eventualmente, possam ser tomadas com um grande conhecimento de causa. Então, isso é muito importante, essa continuidade. Tem alguns temas importantes também, e eu queria perguntar a sua avaliação sobre a questão do Mercosul. A senhora acha que sai mais fortalecido? No início do governo Bolsonaro, ele parecia, o próprio governo, o próprio ministro Paulo Guedes chegou a falar isso, eles parece que não deram muita bola para o Mercosul. Lula já tem uma opinião diferente. Como é que a senhora vê a relação no governo Lula com o Mercosul? Sai mais fortalecido? Aproveito e pergunto uma segunda questão, que é em relação à guerra ali na Ucrânia. O Brasil pode mudar? A senhora acha que vai haver uma mudança de postura com o Lula em relação ao conflito? Vamos atacar primeiro de Mercosul e não atacar de guerra primeiro, Igor. Acho que Mercosul é uma questão que não podemos fugir da realidade. Mercosul é e sempre será uma prioridade para o Brasil, porque envolve os nossos vizinhos imediatos, envolve mercados do ponto de vista comercial da maior importância para nós. Temos empresas brasileiras que estão instaladas, por exemplo, em Buenos Aires, evidentemente para poder ampliar e estabilizar e desenvolver as relações comerciais e supervisionar suas exportações, os seus negócios a partir de lá. Então, isso é inevitável, vai ter que ter importância, quer queira, quer não queira. E o próprio Mercosul, evidentemente, está passando por sérios ajustes. A própria União Europeia, que foi um dos modelos que nós seguimos para estabelecer o Mercosul, também passou por essas fases de turbulência, de crescimento, de incertezas, etc., mas foi galgando os degraus pouco a pouco. E eu acho que assim vai ser. O presidente Lula já entra com grande conhecimento de causa sobre vários assuntos, e isso já é uma vantagem, eu diria, entende? Então, isso faz com que a transição nessa área seja mais tranquila. E você vê a importância que o presidente Alberto Fernandes, da Argentina, deu
vindo ao Brasil no dia seguinte para conversar com o presidente eleito Lula. Acho que no Mercosul estamos bem também. Guerra, eu diria que é um ponto de interrogação. Acho que nem os europeus, nem os americanos sabem muito bem o que fazer com esta guerra, que saiu das primeiras páginas do jornal, o que obviamente é um negócio aflitivo na medida em que tem gente sofrendo, tem gente ainda padecendo dificuldades, ameaçados de bombardeios ou não ameaçados, de bombas, etc. Então, eu confesso que não sei, prefiro não me pronunciar, porque a minha bola de cristal hoje está de folga, entende? E é muito difícil você olhar e ver o futuro disso aí, porque eu acho que nem os maiores estrategistas na Europa, nos Estados Unidos, estão sabendo muito bem qual é a evolução, e parece ter empantanado. Essa guerra me faz lembrar a guerra de Napoleão, quando invadiu a Rússia, entende? E o grande vitorioso nessa história toda foi o inverno, entende? O que vai acontecer quando chegar o inverno na Europa, na Ucrânia e na Rússia? Quer dizer, de um lado e do outro, vai ter muita gente sendo sacrificada pelo frio, com dificuldades, quer dizer, o panorama muda radicalmente. Então, a gente fazer uma previsão é quase que impossível nesse momento. Sem dúvidas, embaixadora. Agora, o fato é que a eleição, né, do presidente Lula foi bem aceita internacionalmente. Países como Noruega, Alemanha já sinalizaram que devem retomar os financiamentos do Fundo Amazônia, né? Lula foi convidado para a COP27, vai ao evento. Isso poderia ser uma prévia de que teremos aí avanços a pautas relacionadas à cooperação internacional nos próximos 4 anos? A imagem do Brasil lá fora tende a melhorar, embaixadora? A sorte nossa é que a imagem é perene, eu diria. Ela fica lá sempre com a qualificação de que somos bons, somos uma nação com muito potencial, entende? Então, por mais que a gente sofra alguns tropeços em certos momentos e pareça recuar, a grande ideia de Brasil é de uma potência equilibrada, é de um país tranquilo, é de um país com objetivos claros e um país, sobretudo, sereno. Acho que a palavra serenidade é o que transmitimos, que conhecemos as causas internacionais, sabemos o que queremos, etc. Você, às vezes, passa por momentos de adolescência, cresce, dá marcha ré, vira criança de novo, etc. Mas, no geral, a gente continua avançando, entende? Então, eu acho que, internacionalmente, os países estão se sentindo talvez um pouco mais seguros, um pouco mais tranquilos, na medida em que eles conhecem o presidente Lula. Não envolve surpresas, eles sabem com quem estão tratando. Então, já podem mais ou menos ter uma certa previsibilidade. E isto, nas relações internacionais, é muito importante, essa previsibilidade, saber qual é o seu interlocutor, como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele reage, entende? Isso é da maior importância, entende? Eu acho que isso aí contribui muito, não necessariamente para transformar a nossa imagem do dia para a noite, porque todo mundo está dando um crédito de confiança ao novo presidente eleito, mas eles querem esperar para ver as nomeações, para ver que políticas. Vai ser, evidentemente, um grande passo a presença dele na COP próxima, agora no Egito, porque aí ele vai dar uma sinalização num terreno que para eles é da maior importância, e não fosse ele já importante, eles gostam de frisar mais ainda, entende? Porque gostam também de nos acusar, etc. Tem sempre uma exploração política do lado de lá também, entende? Para qualquer deslize, qualquer coisa. Quer dizer, ninguém é santo nessa história toda, entende? Então, nem nós, nem eles. Aí a utilização de imagem é uma coisa que hoje em dia, nos meios altamente comunicados pela imprensa, interligados pela imprensa, entende? São exagerados, insuflados, etc. Mas eu acho que essa vai ser uma boa oportunidade para ele ter conversas com líderes, com países que ele já conhece e que já o conhecem. Então, isso é importante. Eu acho que a imagem, nesse sentido, é
Alguém usou a expressão o Brasil voltou, mas não, o Brasil nunca saiu de cena. O Brasil, às vezes, ficou mais recuado, mas o Brasil está sempre lá e eles sabem que podem confiar na gente. Embaixadora, a senhora falou aí de nomeações. Que perfil, conhecendo ali, claro, os diplomatas que já trabalharam nos governos do PT, que perfil que a senhora espera para ser o ministro das Relações Exteriores brasileiro? Muito se fala do Celso Amorim, que é quem tem estado com Lula ali nos contatos com os líderes internacionais após as eleições, mas também há ali nos bastidores informações de que podem ser pessoas que não são da carreira, como Jacques Wagner, né, até como a Luísa Mercadante, ou até como outros, um pesquisador de Harvard. Que perfil a senhora espera e como a senhora, como representante da categoria, vê a possibilidade de alguém que não é, né, da carreira de assumir o comando do Itamaraty? Igor, eu sou filha de diplomata. Fiz concurso, evidentemente, não entrei pela janela nem pela porta, que isso não existe lá. Eu fiz concurso como todo mundo, mas tenho a vivência de filha de diplomata. E meu pai sempre dizia que ministro tem que ser político, secretário-geral tem que ser técnico de dentro da casa, entende? O ministro tem que ser de fora da carreira, e eu tenho muita crença nisso, ainda que alguns colegas meus não concordem, querem alguém da carreira. Mas o fato é que o objetivo do ministro é ele ter muito trânsito na esplanada, entende? Ele ter muito trânsito junto ao presidente para poder, evidentemente, promover as pautas que são de interesse da carreira, entende? Tem que ser uma pessoa com sensibilidade política enorme, com conhecimento do cenário internacional, entende? Das relações internacionais e sua imensa complexidade. Agora, o secretário-geral é, digamos, quem orienta não só na parte política, nas pautas políticas, mas também na administração interna da carreira, entende? Na administração do Itamaraty, entende? Ver o que é necessário nós termos, etc., entende? Quais são as carências da carreira, para podermos melhor atuar. Não é carências por carências. É carências de maneira que o diplomata tenha uma certa estabilidade, que ele tenha uma certa segurança, para que ele possa melhor desempenhar as suas funções. Quer dizer, o perfil, entende, é o de profundo conhecedor e sensibilidade para as relações internacionais, entende? Isso é que é o que conta. E o secretário-geral tem que complementar isso com uma visão técnica do próprio Itamaraty, porque você, com servidores insatisfeitos, você obviamente vai ter um rendimento menor, entende? Com servidores felizes, você vai ter um rendimento muito maior, uma felicidade geral na casa, que é da maior importância para você atingir os seus objetivos. Sim, embaixadora. Agora, há a possibilidade de Lula barrar indicações de embaixadores feitas pelo presidente Bolsonaro para já de cara fazer as próprias indicações? Eu acho que essa possibilidade sempre existiu. Eu fui indicada para ir para a Colômbia exatamente, mais ou menos no mesmo cenário, eu diria, em final de governo do presidente Fernando Henrique. Eu fiz a minha sabatina creio que foi em agosto. Pouco depois, o presidente Lula foi eleito. Eu cheguei em setembro, por acaso, foi rápido naquela época, ia mais depressa para o posto, a sabatina ocorria mais rapidamente. Mas a possibilidade existe, evidentemente, mas não creio que seja um problema de revanchismo, de perseguição, nada disso. É porque, obviamente, o embaixador é o representante pessoal do presidente da República. Eu fui nomeada pelo presidente Fernando Henrique, mas trabalhei o tempo todo sob a orientação de um governo presidido pelo presidente Lula. Então, digamos, poderia haver um choque cultural? Não, não necessariamente, porque nós somos carreira de Estado. Entende? Nós temos que prestar contas e defendemos o Brasil. Obviamente, se eu não estivesse de acordo com alguma coisa, se fosse contra a minha consciência, eu pediria demissão. Mas nunca me ocorreu isso, porque, graças a Deus, nunca tive nenhuma instrução que fosse eticamente contrária às minhas crenças e às minhas posições pessoais.
Mas o fato é que eu atuei maravilhosamente bem. Me lembro que eu conheci o presidente da Colômbia num jantar no Palácio da Alvorada com o presidente Fernando Henrique, quando eu já estava nomeada, entende? Mas atuei a partir do governo o presidente Lula. Durante alguns meses eu fui embaixadora do presidente Fernando Henrique, que tinha me nomeado, mas nunca ocorreu que tivessem que me chamar ou me demitir ou me mudar de posto. Há sempre essa possibilidade. É normal o que está acontecendo agora, mais demorado do que normalmente, é que você manda as nomeações para o Senado para serem sabatinados, etc. Entende? Está demorando muito, porque há um acúmulo de trabalho. Então, obviamente, acavalou. Mas ele pode designar perfeitamente bem pessoas em certos lugares estratégicos, porque ele é representado por aquele embaixador, entende? O embaixador é o representante de um presidente, de um governo, de uma visão de Brasil, entende? E se ele não estiver afinado com essa visão, obviamente que pode mudar. Mas na casa todo mundo se conhece e sabe perfeitamente bem como é que as pessoas se desenvolvem, como é que eles trabalham. Perfeito, muito obrigada, embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, representante da Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros. Muito obrigada.